Olá, você que me assiste. Eu quero fazer aqui um vídeo sobre o martírio de alguns dos apóstolos. Para esse estudo eu quero usar como fonte básica alguns livros apócrifos que contam muito da tradição dos apóstolos, né? Vou fazer uma refinação e um pouco do livro Histórias Eclesiásticas de Eusébio de Cesareia. Vou associar um pouco os dois tipos de relato, porque a tradição da morte de alguns dos apóstolos sobreviveram em vários escritos diferentes. Por exemplo, se você pesquisar sobre o martírio de São Tiago, você encontra nos livros de algumas citações nos Stories de Flávio Josefo, você encontra nas citações de Eusébio, e você encontra também num livro apócrifo, o segundo Apocalipse de Tiago, que fala ali sobre o martírio, né, que foi por apedrejamento. Falando de Tiago, por exemplo, eu quero começar citando ele, Tiago Menor, que foi morto em Jerusalém. É diferente do primeiro Tiago, que morreu decapitado. Eu vou ler aqui, a citação está no livro Histórias Eclesiásticas, de Eusébio de Cesareia. Tiago, ele teria sido intimado por judeus da época dele a pregar contra a Cristo. E numa época onde estava chegando a época de Páscoa, ele tinha uma fama muito boa dentro da cidade. Eu vou ler aqui o texto. Está na página 106. Mas tendo muitos crido, isso é as pessoas que acreditaram em Tiago, mesmo dos chefes houve um tumulto entre os judeus, os escribas e os fariseus que contavam, o povo corre risco de confiar em Jesus Cristo. Foram juntos procurar Tiago, e disseram-lhe: viemos pedir-te que retenhas o povo, porque ele se ilude a respeito de Jesus, como se fosse o Cristo. Rogamo-te, portanto, que esclareças a todos os que vêm para a festa da Páscoa sobre Jesus, pois todos têm confiança em ti. De fato, atestam como povo que és justo e não fazes acepção de pessoa. Tiago tinha uma fama de ser justo. Por conseguinte, persuade o povo, a fim de que não se iluda acerca de Jesus, pois o povo e todos nós confiamos em ti. Coloca-te, portanto, no pináculo do templo, a fim de que lá em cima todos te possam ver, e tuas palavras sejam ouvidas por todo o povo. Com efeito, por causa da Páscoa, reuniram-se todas as tribos, até alguns gentios. A festa da Páscoa era muito famosa em Jerusalém, no primeiro século. Os supramencionados escribas e fariseus colocaram a Tiago no pináculo do templo e gritaram-lhe: o justo é quem devemos todos confiar, tendo em conta que o povo se ilude na sequela de Jesus, o crucificado, anunciando-nos qual é a porta de Jesus. Aí eles perguntaram isso para Tiago. Aí respondeu-lhes em alta voz: por que me interroga sobre o Filho do Homem? Ele está sentado no céu à direita do Supremo poder, e virá sobre as nuvens do céu. Jesus, ele fala que está à direita do Pai, no caso em pé de igualdade com Deus. Ele afirmou isso para os judeus, o que causou muito ódio, porque os judeus enxergavam isso como uma grande heresia, né? Dizer que um homem estava à direita de Deus era a mesma coisa que dizer que um homem que nasceu sobre a terra estava no mesmo nível que Deus. Isso era inaceitável para um judeu do século I. Respondeu-lhe em alta voz, vou ler de novo o texto: por que me interroga sobre o Filho do Homem? Ele está sentado no céu à direita do supremo poder, e virá sobre as nuvens do céu. Muitos inteiramente convictos exaltavam o testemunho de Tiago. Tiago já pregava dentro da cidade de Jerusalém por muitos anos. Ele já era muito velho quando ele estava falando de pé no alto do templo, com as seguintes palavras: Hosana, filho de Davi. Então, por sua vez, os escribas e fariseus diziam uns aos outros: fizemos mal ao provocarmos tal testemunho em favor de Jesus. Subamos, pois, e joguemo-lo para baixo, a fim de que os outros se intimidem e não creiam nele. E exclamaram: até o justo se enganou-se, e realizaram a profecia de Isaías: eliminemos o justo, porque nos incomoda, colherá o fruto do seu procedimento. Então subiram e jogaram o justo para baixo. Vários textos afirmam que Tiago de fato foi julgado de uma parte e apedrejado. José fala que ele só foi apedrejado.
e diziam uns aos outros: apedrejemos a Tiago, o justo. E começaram a apedrejá-lo, porque Tiago não morrera ao ser jogado para baixo. Tiago, com certeza, eu visualizo a cena, ele caiu de uma parte alta, né? Mas ele se arrastou vivo ainda por um tempo. E diziam uns aos outros: apedrejemos a Tiago o justo, e começaram a apedrejá-lo, porque Tiago não morrera ao ser jogado para baixo. Mas este voltou-se, pôs de joelho e disse-lhes: suplico-te, Senhor Deus Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando assim o apedrejavam, um dos sacerdotes dos filhos de Recabe, filho de Recabim, acerca dos quais dá testemunho o profeta Jeremias, gritava: parai, o que fizeis o justo, ele reza por vós. Então um deles, pisoeiro, tomou o bastão com o qual batia os tecidos e golpeou a cabeça do justo, que assim completou o martírio. E foi sepultado no mesmo lugar junto ao templo, e até hoje seu túmulo se vê perto do templo. Foi verdadeira testemunha diante de judeus, gentios, de que Jesus é o Cristo. E logo Vespasiano o sitiou. Pouco tempo depois aconteceu a revolta, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Essa citação que Eusébio faz é de um livro chamado Memórias de Hegesipo. Bom, essa citação que ele faz de Tiago, no contexto, Pedro estava em Roma, e futuramente Pedro também seria morto, seria martirizado. Por exemplo, na sequência do mesmo livro, no iníciozinho do livro terceiro dos Histórias Eclesiásticas de Eusébio, ele fala sobre Pedro. Pedro, contudo, parece ter pregado aos judeus da diáspora, no ponto na Galácia, na Bitínia, na Capadócia e na Ásia, e finalmente foi para Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo, conforme ele mesmo desejara sofrer. Todos os apóstolos tiveram um fim triste. Por exemplo, Bartolomeu, eles falam que foi esfolado vivo, mas nenhum deles, tipo assim, todos eles se sentiram, pelas descrições, eles não temeram a morte. Jesus já havia dito que eles sofreriam, né? O próprio Pedro, que negou o Cristo, né? Ali no final da vida dele testemunhou a Cristo de cabeça para baixo. Também tem um Atos de Pedro que fala sobre esse martírio mais detalhado. Todos eles deram a vida por Cristo, por terem testemunhado algo que eles não negariam. Algo que foi verdadeiro, tão forte, tão marcante na vida de cada um deles, que eles preferiram morrer a negar aquilo que eles testemunharam. Por exemplo, um apóstolo que morreu pouco depois de Pedro também foi seu irmão André. No livro Atos de André, tem um momento do texto, porque o texto, geralmente os apóstolos de André, só desse André, são muito fragmentados. Mas em um dos fragmentos fala que ele sonhou com Pedro, né? Pedro já teria sido martirizado há um tempo, e Pedro falava que ele também seria martirizado em breve. E no texto apócrifo, né, ele é martirizado da seguinte forma: ele é crucificado na cruz de forma de X, tanto é que a cruz de Santo André é uma de certa forma, homenagem ao apóstolo. E ele foi julgado por um governador chamado Egeas e foi mandado à cruz. O texto fala que ele foi levado até uma beirada de praia, onde ele foi amarrado. Ele não usaram cravos nele, ele foi amarrado, tanto é que ele ficou muito tempo na cruz. Nos textos afirma o seguinte, que deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, beleza, achei. Que ele pregava para o povo da cruz. E a multidão, ouvindo o que ele disse, não deixou lugar e o bem-aventurado André continuou-lhes a dizer mais do que havia dito. E ele disse, isso da cruz, ele pregava para o povo da cruz. E ele disse tanto que em um espaço de 3 dias e 3 noites foi usado. Ninguém se cansou nem saiu dali. E quando também no 4º dia contemplaram sua nobreza, seu intelecto inesgotável, a enorme quantidade de suas palavras, a utilidade de suas exortações e firmeza de sua alma, a sobriedade de seu espírito e constância de sua mente e a perfeição de seu raciocínio, eles se enfureceram contra Egeas. Aqui no texto está Ageaste, mas você pode ler Egeas para facilitar. Um dos motivos que fez André parar ali foi a sua pregação e por ele ter convertido pessoas próximas a esse governador, no caso a esposa dele, Maximila.
E correram todos até o tribunal e gritaram contra o procônsul, que estava sentado, dizendo que o julgamento é este, ó procônsul. Tu julgaste impiamente, tua recompensa é perversa. No que ele errou, que mal cometeu, as pessoas estavam ali questionando o julgamento que o Egias fez. A cidade entrou em tumulto. Tu nos entristeces a todos, e não traias as cidades de César. Concedei de bom grado aos acaianos um homem justo. Essa teria acontecido na cidade de Acaia. Concedei de bom grado a nós um homem temente a Deus. Não mateis um homem diante de Deus. Quatro dias ele está pendurado na cruz, está vivo sem comer nada, e ele nos satisfaz a todos. Tira o homem da cruz. Um outro texto que eu li fala que ele refrescava as pessoas com suas palavras, apesar de estar lá tanto tempo. Tira o homem da cruz, e todos buscaremos sabedoria. Liberta o homem, e misericórdia será demonstrada a toda a Caia. Não é necessário que ele sofra assim, porque, embora crucificado, ele não cessa de proclamar a verdade. E quando o procônsul recusou-se a escutá-los, assinando uma ordem para dispersar a multidão, eles se levantaram contra ele, e era um número de aproximadamente 20.000. E o procônsul, percebendo que ele, de certa maneira, havia se enfurecido, temeroso de algo ruim lhe sucedesse, levantou-se do tribunal e foi ter com eles, tendo prometido que libertaria o bem-aventurado André. Ele, vendo que corria um risco ali de um tumulto, de uma certa, digamos, na cidade, quando a cidade entra em um estado de guerra civil contra a pessoa que manda, né? Ele temeu isso com ele, aí ele mandou soltar. Só que no texto fala que André não queria a liberdade da cruz, ele queria a liberdade do corpo. Ele agradece a Cristo, pede a Cristo a libertação, e mesmo ele tendo sido solto alguns dias depois, ele morre, ele sai da cruz morto, e a sua alma vai de encontro a Cristo. Mais um que optou pela morte a negar aquilo que ele viu, mais um que preferiu morrer, e da cruz ele pregou para o povo, até o último momento ele pregou. Eu vou citar mais um último aqui, eu quero citar sobre Atos de Tomé. Atos de Tomé. Tomé, o ministério dele, ele teria ido para a Índia. Eusébio fala também sobre isso, que ele foi para partes da Pártia, né? Mas os textos apócrifos falam que ele pregou em muitas regiões da Índia. Por exemplo, a primeira região que ele pregou foi onde reinava Gundampuros. Gundampuros é um personagem histórico, existem moedas dele. Ele pregou em outras regiões, né? Foi levado a uma terra onde Misdaeus era governador. Ele foi levado lá por um capitão chamado Sipor. E lá, depois de muito tempo, ele foi preso porque ele converteu uma rainha, a rainha Tértia, e o filho do rei Misdaeus. O filho do rei se chamava Lusanes. E no texto ele teria sido martirizado da seguinte forma: ele teria sido conduzido para fora da cidade, teria sido escoltado por 4 soldados. Lusanes, que teria acompanhado acompanhado o apóstolo, teria pagado aos soldados para ele fazer uma última oração. Nessa última oração ele fala coisas muito bonitas, fala que para ele a existência, a morte, nada mais é que uma existência sem o corpo. É interessante notar que quando Paulo, na sua carta, fala que foi para Jerusalém, ele não encontrou quase nenhum apóstolo, só alguns poucos ali, porque a maioria já tinha se dispersado. A Tomé, por exemplo, estava lá na Índia. Ele fala isso na sua carta aos Gálatas, e é registrado em Atos, que ele realmente não teve contato com Tomé. Mas enfim, voltando ao tema. Quando ele terminou de fazer a sua oração, Tomé falou que era para os soldados virem e cumprir o dever deles, que ele já esperava, né? Aí o texto afirma que os 4 soldados vieram e perfuraram Tomé com sua lança, e Tomé morreu. Eu vou ver se eu acho o texto bem aqui, está na página Atos de Tomé, deixa eu ver se eu acho, só um segundo. Aqui. Olha lá. Olha lá, e quando está aqui, bem na página 552 do Apócrifos da Bíblia e Pseudoepígrafos, volume 2. Está num trecho 168. E quando concluiu sua oração, disse aos soldados: vinde até aqui e cumpram as ordens daquele que vos enviou. E os 4 vieram e transpassaram com suas lanças, e ele caiu no chão e morreu. Tomé foi mais um também que optou pela morte
a negar aquilo que ele testemunhou no início, lembrando que ele foi um daqueles que precisou tocar nas feridas para acreditar, e no final ele estava ali dando sua vida para afirmar aquilo que ele viu. É muito bonito porque em alguns momentos do texto algumas pessoas queriam ver Jesus, né? E ele fala que Jesus agora só podia ser visto com os olhos da mente, através da fé. Mas o texto termina de forma muito bonita, porque fala que o texto afirma que quando chegou a noite, né, tinham dois seguidores dele, no caso Sipur, que era o capitão que buscou ele, e Lusanes, o filho do rei. Eles não desceram a cidade, mas continuaram ao seu lado por todo o dia, no caso do corpo, velando o corpo. E o apóstolo Tomé lhes apareceu e disse: por que vos assentai e continuais me velando? Não estou aqui, antes parti e recebi tudo o que me foi prometido. Levantai-vos e desceis até a cidade, porque em pouco tempo vós também vos unireis a mim. Quando esse texto afirma que Tomé apareceu em espírito para eles, apontando o corpo dele, porque o corpo de Tomé estava lá, não foi igual a Cristo, que Cristo ressuscitou o seu próprio corpo. No caso de Tomé foi uma aparição espiritual, ele apontou para o corpo e disse: eu não estou mais aí, eu tenho subido para Cristo e recebi tudo que me foi prometido. É muito lindo porque todos os apóstolos, apesar do sofrimento, apesar da dor, todos eles ultrapassaram a fronteira, né? Eles morreram por Cristo, mas receberam de Cristo a vida eterna. Quando Tomé andava nas terras, o próprio rei Misdaeus o chamava de mendigo, pelas suas roupas, pelo seu estado. Mas quando ele aparece para os seus dois seguidores, ele estava em luz, em plena beleza, recebendo aquilo que ele tinha, né, alcançado, recebendo a glória que Jesus deu. Espero que isso aconteça com nós também. Até.